Saúde a todos com a paz do Senhor novamente, amém? Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar nesta noite, nesse culto de Santa Ceia. Eu estava pensando, orando, e Deus sempre nos dá uma inspiração, uma mensagem para um tempo oportuno. E a gente deixa essa mensagem no óleo para o tempo certo. E acredito que é hoje que veio ao meu entendimento essa mensagem e eu quero compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo para nós ler dois textos para nós pregarmos nesta noite. Marcos capítulo 16 e versículo 14. A Bíblia Almeida, revista corrigida. Marcos capítulo 16 e versículo 14. Nos diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Vou ler novamente. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. João capítulo 21, João capítulo 20, Evangelho escreveu João capítulo 20, diz assim, capítulo 20, 19, versículo 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem o restiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão
e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não creram e não viram e creram. Amém? Posso ouvir um amém? Presta atenção, graças a Deus, obrigado. Irmãos amados, eu vou falar sobre Tomé nesta noite. Tomé. No hebraico e no grego, Tomé significa dídimo. E a palavra dídimos traduzido é gêmeos. Quem sabe Tomé tinha algum irmão, ou quando nasceu, os pais deu o nome dídimo. Significado gêmeos. Jesus, ao chamar os discípulos, nos evangelhos, fala sobre isso. Eu li Marcos também, porque a Bíblia não está em ordem cronológica. Marcos é o livro mais antigo do Novo Testamento. E também é uma carta de Paulo, que é mais antiga do que escrita, do que alguns Novo Testamento, os evangelhos. Então Marcos, sendo o livro mais antigo, está mais próximo do evangelho, da vivência de Cristo ali. E Deus, em Jesus Cristo, ao chamar os discípulos, diz que ele passou uma noite orando. E chamou os discípulos, chamou Pedro, Tiago, Zebedeu, e chamou Tomé. Você observe que numa noite de oração, entre muitos discípulos, Jesus escolhe 12. E chama esses 12 de discípulos. E esses 12 ele nomeia como apóstolo. Aqueles que andariam com Cristo de manhã, à tarde e à noite. Deus chama, Jesus os chama para si. E eles passam a aprender com Jesus o Evangelho. O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio ensinar? E Jesus está se preparando, esses 12 discípulos, para o futuro. Para aprender com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, ouvir os ensinamentos que Ele tinha da parte de Deus, ensinava para os discípulos. Em todos os momentos, seja de confronto, de desafio, curando os enfermos, libertando os cativos e oprimidos, ressuscitando os mortos, Lázaro, né? Curando os enfermos, é isso? Talita, pessoas que, a jovem que morreu, a criança, enfim. E dos mais grande, impactante milagre foi Lázaro a morrer, e Jesus visitou ele, amigo íntimo de Jesus, e os discípulos iam juntos, 12 discípulos iam juntos. Tomé estava junto. Tomé viu todos os milagres, a cura, a ressurreição de Lázaro após 4 dias mortos, a multiplicação de pães, os milagres, enfim, tudo. De maneira que os discípulos viam, ouviam, estavam presentes, testemunha principal, ocular do fato de que Jesus fazia milagre, um novo líder, um novo profeta, o Messias tinha chegado. E ele vai preparando seus discípulos, mas em todo o enredo do Novo Testamento, ele vai dizendo sobre a sua morte, que ele sofreria, que o noivo seria tirado, que Jesus seria morto, seria preso, crucificado, sofreria. Mas parece que o entendimento dos discípulos não entendia, não se abriam, não é possível. No Getsemane, na noite do sofrimento, de angústia, os discípulos estavam presentes. Depois que Jesus orar, dizendo: passa de mim este cálice, aleluia, passa de mim este cálice, orou uma vez, 2, 3, voltou a orar, mas ele dizia: todavia seja feita a sua vontade. E ele foi preso. Quem o traiu? Traiu Judas. Judas traiu a Jesus.
O tesoureiro do ministério de Jesus o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata. E o que aconteceu naquela noite de Getsêmani, quando Jesus foi preso? Diz a palavra que Pedro pegou da sua espada e naquela luta ele foi para cima do soldado e cortou a orelha do soldado, que chamava Malco, e a orelha caiu ao chão, e Jesus pega a orelha e põe no lugar, e aquele soldado é curado. Diz Pedro, aquele que ferir com espada será ferido. Mas que diz então? Naquele momento de prisão de Jesus, os discípulos se dissiparam, correram, fugiram, sentiram medo, apavorado, se prenderam Cristo Jesus, que curava, que operava em milagre, não é? Que tinha todo o poder e tem. E Jesus, como cordeiro mudo, se entregou, se deixou ser preso, porque ele poderia chamar somente um anjo, e o anjo venceria os soldados de Caifás, do templo. Mas não, ele se entregou humildemente para sofrer. Os discípulos, os 11, correram, é natural. Pedro nega Jesus, quando Jesus está sendo preso, chicoteado, vai ser interrogado. Eles vão acompanhando Jesus de longe, a longe. Maria Madalena, as mulheres estão mais perto. João quer ver ali mais perto o interrogatório, a condenação. Depois havia a cruz dos chicoteamentos, do sofrimento, do dilaceramento das costas e do peito de Jesus. A dor, o sofrimento, a morte, sentença de morte, de condenação. Como malfeitor, maldito, como ladrão, Jesus foi crucificado na cruz. Os discípulos estão longe olhando. Pedro nega Jesus por 3 vezes e o galo canta. Ele está triste, porque ele diz: Jesus, eu irei contigo até a morte. Mas quando há pressão, a polícia, a guardas impiedosos, soldados romanos impiedosos também, que prenderam Jesus, que chicoteavam, carrasco, que prendeu naquele momento quem se dizia que era crente, discípulo de Jesus, também seria preso. Seria morto, de forma tal que os discípulos correm. Isso é normal, é natural, de fugir da pressão, de fugir com medo, de fugir de ser preso, não sei porquê, mas fugiram. Tomé também fugiu, Pedro negou, Judas o traiu, os demais fugiram. Enfim, ao longe, vê Jesus sendo crucificado no madeiro, prega nos pés, prega nas mãos, aleluia. Ao lado de Jesus, antes de ser morto, o soldado vai testificar, porque diz a palavra que houve uma escuridão, não é? Por horas, o sol da meia-dia desapareceu, houve escuridão, a terra tremeu, o sol parou, se escondeu, e todos ficaram abertos, atônitos, que Jesus disse: olha, Pai, a ti entrego o meu espírito. E ali ele morreu, e para ter certeza que Cristo estava morto, ou quando o ladrão que estava preso ao seu lado direito e esquerdo ia morrer, eles pegavam um ferro, uma madeira e quebravam as pernas, para facilitar que com as pernas quebradas, a pessoa presa ali no madeiro pudesse ficar sem força para sustentar o diafragma, o pulmão, e respirar mais um pouquinho. E sem perna o peso todo caía, e eles morriam com pouco ar, falta de ar. Mas quando chegaram a Cristo, a Jesus Cristo, Jesus já estava morto. Então, para ter certeza, olha, fura o seu lado,
e ao seu lado, do miocárdio, do coração, verteu sangue e água. Cristo está morto. Jesus está morto. E eles ao longe vendo João, Maria e Maria Madalena, a mãe de Jesus, Maria Madalena e outra Maria, e João tão somente está aos pés da cruz e vê a morte de Jesus. O seu líder morre, o seu mestre morre, o seu rabi morre, o Filho de Deus morre, Jesus o Salvador morre. Ali acabou-se. Quando o líder morre, acabou-se. O profeta morreu, o Messias morreu. E ele é enterrado. Retira o corpo de Jesus, se enterra o corpo de Jesus às pressas. E ao enterrar o corpo de Jesus às pressas, não dá tempo de betumar depois as perfumarias. Não dá tempo de enterrar. Porque ia anoitecer no túmulo de Arimateia. Os discípulos veem Jesus morto. Pega o corpo de Jesus, o enterra na sepultura. É o fim de tudo. É o fim da esperança, é o fim da expectativa, é o fim do sonho, é o fim do seu líder, do seu Salvador, é o fim das profecias do Antigo Testamento, é o fim, acabou-se, a morte acabou, e a morte acaba com tudo mesmo. Morte é morte, acaba com a herança, acaba com a afinidade, acaba com o parentesco, acaba com a irmandade entre os irmãos, acaba-se com tudo. A morte é o fim, ainda hoje é o fim. A morte é dolorida, que causa separação, a morte é uma sentença e a morte é inevitável. E quando os discípulos estavam ali e viram Cristo morto, cada um foi embora. O mestre morreu. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não vai ressuscitar. Morreu, vou voltar aos meus fazeres. Vamos voltar a pescar, Pedro e seus servos. Outros voltaram para a sua atividade. Outros, olha, vamos voltar com a minha família para a minha casa. Acabou. Tomé também faz o mesmo. Todos estavam ali. Mas ao terceiro dia, quando Maria e Maria Madalena pega os afazeres, pega as especiarias, pega os perfumes, vamos de madrugada pegar o corpo de Jesus. Lá no túmulo, está fechado, não se preocupa, vamos lá. Ao chegar lá, nós vamos pegar o corpo de Jesus, vamos jogar água, vamos limpar, vamos pôr especiarias, vamos pôr os perfumes, vamos enrolar o corpo de novo, e assim vamos cumprir o nosso ritual. Mas ao longe, quando chegam perto, vê a porta do túmulo removida. E ao ser removida, aonde está meu mestre? Elas olham, o lençol está posto. Cristo não estava lá, Cristo havia ressuscitado. E olha para um lado, onde puseram o corpo do meu Jesus? Onde puseram? E um jardineiro, que era um anjo, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. E Jesus estava presente. Aí ele fala, Maria. Oh, glória. Quando Maria ouve aquela voz, mestre, Raboni, ela quis rapidamente o abraçá-lo. Ele, não me detenha, porque ainda não subi ao Pai. Enfim, Jesus ressuscita, apresenta a Maria Madalena, e dali, a Maria, depois dali ele sai, e ao sair ele some. E ele vai se aparecer em alguns lugares. No caminho de Emaús, estavam lá eles caminhando, os dois discípulos, para o caminho de Emaús, conversando os acontecimentos do profeta que morreu, do Cristo que morreu, do Jesus. E esse viajante se apresenta lá, e ao apresentar, ele fala assim, olha, onde tu estava? Você não vê os acontecimentos? Você não lê o jornal do dia? Você não lê que o Jesus, o Salvador, morreu? Os seus discípulos estão desaparecidos, frustrados, perdidos, apavorados, com medo da morte, do medo de ser preso.
E Jesus foi caminhando e ouvindo, e falando a respeito da ressurreição, e falando do Evangelho, e falando dele, mas quando ele sentiu o coração arder, mas no partir do pão na casa, ele agradeceu ao Pai, e desapareceu na mente deles. E eles viram que Jesus ressuscitou. E Jesus disse para Maria: vai aos discípulos e diz que eu ressuscitei. E ao chegar lá com os discípulos, a palavra diz que eles olharam. Pedro, recebeu notícia: nós fomos ao túmulo e o corpo de Jesus não estava lá, e nós começamos a chorar, e que nós não ia voltar para trás. E Jesus se apresentou a nós e disse que ressuscitou, ele está vivo, nós o vimos com o corpo glorificado, ressurreto, é Jesus. Pedro corre. Ele vai correndo: não, eu preciso ver com meus olhos, eu preciso ver esse Jesus, eu preciso ver o túmulo realmente está aberto, está vazio, o corpo não está lá no sepulcro, na pedra, eu preciso ver. E ao chegar, ele ia chegar, mas o outro discípulo que era mais novo, o João, chega na frente. E quando o João chega, ele para, não entra, mas vê a cena: o lençol está dobrado na cabeceira da pedra. E Pedro, dá licença, entra, e quando entra ele vê a mesma cena: o lençol está dobrado. Há comentarista que diz que o lençol, quando está dobrado, significa que ele vai voltar. Ou seja, esse lençol, quando o rei comia, ia servir, o rei, o anfitrião, o rico, tinha um lençol. O seu servo pegava o lençol na mesa. E quando ele estava no jantar, uma ilustração, estava no jantar comendo, ele estava comendo, o lençol estava aberto. Significava que ele não terminou de jantar ou almoçar. A partir do momento que aquele chefe, aquele homem, aquele senhor, aquele rico, com o seu empregado, ele acabava de almoçar ou jantar ou lanchar, ele pegava um tipo de lençol e dobrava. Significava que ele terminou de jantar. Assim foi o lençol. Jesus dobrou o lençol, dizendo que estava vivo. Era um sinal para os discípulos. Pedro vai embora, feliz, mas eu não vi, meus olhos não viram. Eu não vi o corpo morto, e também não vi ele ressuscitado. Diz assim: vai lá, fica em Jerusalém, que eu vou encontrar vocês em Jerusalém. E ao encontrá-lo em Jerusalém, que eu vou encontrar vocês lá. Diz a palavra que eles estavam reunidos, amedrontados, com medo, com as portas fechadas, trancafiadas, 7 chaves. Com medo de quem? De ser presos pelos romanos. Com medo de quem? De ser preso, achado, denunciado. Secretamente saíam, que tinham algum toque, tinha algum segredo. Nós vamos bater na porta, quem sabe. O jeito de nós bater na porta é diferente. Você abra ou não abra, porque pode ser um soldado romano para nos prender. Porque, irmão, se matar o seu líder, quem vai ficar como discípulo desse líder que se morreu, foi preso? Você foge, você fica com medo. Era momentos de 3 dias apenas, irmãos, que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos estavam sendo procurados também, porque eles também não poderiam dizer que Jesus havia ressuscitado. Diz o texto sagrado em Marcos que nós lemos, que eles estavam com medo. Jesus apareceu para os 11 discípulos e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade. Mesma palavra que Jesus vai dizer para Tomé: e não sejam incrédulos, mas crente. Aleluia. Diz a palavra do Senhor em Marcos, em João capítulo 20. Presta atenção, Tomé, João capítulo 20. Os discípulos estavam reunidos nessa casa, as portas fechadas. Os 11 discípulos estavam reunidos, com medo. Cada pessoa que batia na porta, o coração,
tremia. É soldados que não vai nos prender. Vamos ser mortos como o nosso líder foi morto. Então, era segurança, está protegido, está fechado janelas e portas. Diz a palavra do Senhor que no domingo, no primeiro dia da semana, no domingo, como hoje é domingo, que é o primeiro dia da semana, Jesus se apresenta no meio. Aleluia. Do nada, com seu corpo glorificado, com seu corpo ressuscitado, ressurreto, Jesus se apresenta no meio vivo. E os discípulos boquiabertos, temerosos: és tu, Jesus? Que surpresa maravilhosa de ver o corpo ressuscitado, um Jesus lindo, maravilhoso. Mas no entanto, saiba você, e eu e nós relembramos que mesmo com seu corpo ressuscitado, as suas mãos estavam furadas, os seus pés estavam furados, o lado de Cristo estava furado. Eles disseram para os 11 discípulos que estavam ali: olha minhas mãos, olha os sinais, olha o meu lado, olha os meus pés. Sou eu que ressuscitei. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Não se atemorize, não tenha medo. Aleluia, não tenha medo, sinta paz, porque sou eu ressuscitei. Os sinais estão aqui, veja com os olhos, veja com os seus olhos, sinta a minha presença, receba o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Os 10 discípulos estavam ali, estavam lá, mas cadê Tomé? Não sei por que Tomé não estava. Quem sabe estava no outro canto. Não foi na hora, no momento exato, não foi na hora que ele queria, não foi na hora que os discípulos estavam ali, mas faltou Tomé, o Dídimo, o apóstolo Tomé, um homem de Deus chamado Tomé, aquele que viu as maravilhas, os milagres de Jesus Cristo, que andou com Jesus. Mas em dado momento Jesus sai daquele lugar novamente, e chega a notícia para Tomé: Tomé, você perdeu a oportunidade da sua vida. Tomé, você perdeu a chance da sua vida. Tomé, você não vai acreditar, Tomé. Nós estávamos trancafiados aqui, portas fechadas, janelas fechadas, passamos um cadeado, trancamos a chave ali, e de repente nós estávamos aqui amedrontados, pensando como seria o amanhã, como seria depois, que vamos fazer da vida, vamos parar com esse negócio do evangelho, vamos parar que anunciar que Jesus fez milagre, porque ele morreu. Se ele não pode salvar a si mesmo, se ele não pode ressuscitar a si mesmo, como nós vamos pregar um Jesus que cura, o Jesus que se ressuscita, o Jesus que venceu a morte? Como? As mulheres nos disseram que ele ressuscitou, mas nós não vemos, ele desapareceu. Mas Tomé, ele apareceu aqui. Tomé, ele apareceu aqui. Tomé, nossos olhos viram Tomé. Nossos olhos viram a sua cicatriz, o furo na mão. Tomé, Tomé, nós vimos seus pés furados. Tomé, nós vimos o furo ao seu lado. Está lá ainda, Tomé, está lá, os machucados estão lá, o furo está lá, não se fechou. Ele não está sofrido, ele não está com cara de morto, ele não está com cara de sofrimento. É um corpo de Cristo diferenciado, ressuscitado, vistoso, como um anjo, um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo que nem a morte pode deter na sepultura, irmãos. A morte não deteve Jesus na sepultura. A morte não venceu Jesus. Jesus se entregou a ela é submissa a Cristo. Jesus venceu a morte e vive para todo sempre. Aleluia. E Tomé vai ouvir: não é possível.
Não é possível. Ele ficou contente, alegre e triste, porque não, eu preciso ver, eu quero ver, eu preciso ver, eu quero ver. E Jesus, como é onisciente, onipresente, onipotente, ele soube e sabia que havia essa conversa com os discípulos e Tomé queria vê-lo. Diz o texto em João capítulo 20 que nós lemos, que Tomé, 8 dias depois, Jesus marca 8 dias depois, no outro domingo, estavam os 11 discípulos e Tomé no meio. Jesus estava ali, ou seja, os discípulos estavam reunidos, as portas fechadas novamente. E da mesma forma, Jesus se apresenta no meio, aleluia, e diz: paz seja convosco, paz seja convosco. E ao se apresentar, ele fala aqui: vem cá, meu amigo, vem cá, meu discípulo, vem cá, meu obreiro, vem cá, meu apóstolo. Tomé, vem cá, eu vim novamente. Vem aqui, Tomé, veja minhas mãos, veja meus pés, Tomé. Toca aqui ao meu lado, Tomé. Vem tocar no meu corpo, Tomé. Veja se não sou eu. Eu vim novamente e estou aqui. Você crê, Tomé? Não seja incrédulo, Tomé. Creia, Tomé, porque bem-aventurado aqueles que não viram, mas crerão. Mas Tomé, você está vendo aqui, Tomé. Ele falou assim: meu Deus, meu Senhor, meu Deus. Tomé, a expressão que ele usou, única nesse Novo Testamento: meu Senhor, meu Deus. Você pode repetir como Tomé? Meu Senhor, meu Deus, aleluia. Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu remidor, meu Redentor, aquele que vai me levar para o céu. O meu Senhor mudou a minha vida, o meu Senhor me libertou, o Senhor meu me transformou. Ele está vivo, Ele veio e se revelou para mim. Tomé fala e se expressa: tu és meu Deus. Tu crê, Tomé? Eu creio. Irmãos, quem já conheceu alguém chamado Tomé? Levanta a mão. Conhece alguém chamado Tomé? Sobrenome? Eu nunca vi nem nome nem sobrenome. Ninguém tem coragem de pôr o nome Tomé. Tá uma sugestão aí para os que estão ainda para ter filhos, ter netos. Põe o teu filho nome chamado Tomé. Mas o nome Tomé está estigmatizado, ele é incrédulo. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer o texto aqui sobre a incredulidade de Tomé. No grego, tem uma raiz do grego chamada incrédulo, é skepsis do grego. Tem outro significado lá, mas tem essa raiz também. Sabe o que quer dizer incrédulo? Uma palavra que nós conhecemos bem. Não é a palavra que quer dizer cético. Mas pastor, eu não sei o que é cético. Cético é alguém que precisa ver. Cético quer dizer aquele que faz exame. Sabe? Exame. Skepsis quer dizer aquele que faz exame. Então a palavra incrédulo quer dizer cético. Aquele que faz o exame, que averigua, que testa, sabe? Que precisa ser comprovado.
Não é aquele que não acredita em nada. Não, eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito no Espírito Santo, não acredito na fé, não acredito em nada. Não é esse que eu estou falando. Tomé não é o ateu no contexto da palavra que nós usamos hoje, mesmo que antigamente não tinha. A raiz da palavra incrédulo quer dizer skepsis, exame. Foi esse texto que traduziram, mas tem algumas traduções que pode pôr isso. Aquele que examina. O que Tomé estava querendo falar assim? Olha, eu preciso examinar, ou tocando, ou vendo com meus próprios olhos, porque eu preciso dessa experiência. Eu preciso ver o Cristo. Eu preciso ver os seus sinais no seu corpo. Eu preciso examinar. Eu preciso ver. Eu preciso averiguar. Para quê? Para eu crer, eu acreditar que é Ele mesmo. Mas não é o sinônimo de incredulidade de não crer. Amém? Estão me entendendo? De ser ateu, de crer que Deus não existiu, que crer que Jesus não ressuscitou. Não é nesse sentido. Eu estou explicando para você um sentido que é examinar, averiguar. Deus quer que eu e você averigue. Examine, estuda. O texto da leitura oficial: examine o homem a si mesmo. Se examine, averigue, teste, analise, prova, pensa, raciocine. Qual é a sua fé? Por que tanta dúvida? Quem é o seu Cristo? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é a palavra? Quem é a Bíblia? Examine, pesquise, averigue, esmiuça, se aprofunde. Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu se aprofundo, a minha fé está alicerçada em Jesus Cristo ressuscitado. Cristo quer que você o prove. Paulo vai falar no seu ensinamento sobre os dons do Espírito Santo, diz assim: olha, provai os Espíritos. Você entendeu? Provai os espíritos que são. É espírito de Deus? Sim. Não é de Deus? Não é. Esse ensino é de Deus? Sim. Não é? Não é. Como eu vou provar isso? Lendo, estudando, pesquisando, confrontando, esmiuçando, buscando a raiz da palavra, do grego, do hebraico, estudando, se aprofundando. Jesus quer que você o compreenda, o conhece, o entenda, o pesquise. Ele vai se revelar para você. E quando você se aprofundar, e quando você se examinar, você vai ver que Jesus é real, é vivo, e está ressuscitado, e vive para todo sempre. Porque você e eu, presta atenção, seja Tomé. Outro dia eu brinquei, tem um Tomé, e tem a Toméia, que a Tomé seria mulher. Tem pessoas que têm dúvidas, tem pessoas que, por não examinar, ela é levada por qualquer vento de doutrina. Vamos para a praticidade da vida. A pessoa conta uma história para você. Conta uma história para você e você acredita. Você vai acreditando. Tem pessoas, com toda a realidade que nós vivemos, ele liga para você, te conta uma história, ele sensibiliza você dá um dinheiro para ele, dá 100, dá 1000, faz pix, porque você ficou sensibilizado, irmã, por uma história. E essa pessoa contou uma história tão bonita, com uma narrativa tão bonita, com um enredo tão montado, que você não acionou a sua percepção. Você não acionou a sua mente, você não se tornou cético, você não foi examinar, e não examinar você caiu no conto do vigário. Você foi passado para trás, você foi enganado, você foi enrolado ou enrolada, alguém passou a perna em você, porque você não acionou a sua inteligência. Examine, pesquisa, seja cético, prova os espíritos, prova as palavras,
prova os sonhos, prova as profecias, prova as pregações. Não acredite nem do que eu estou pregando, mas prove a palavra, examine a palavra, pesquise a palavra. Não examine o pastor, não examine o pregador, que eu sou falho, mas aquilo que eu estou ensinando para você, que Deus está nos ensinando, pregue, examine, pesquisa, examine. Alguém te vende um carro, alguém te vende uma geladeira, alguém liga para você e te engana, porque você não acionou essa inteligência que você tem. Você vê como faz parte da vida? Examine. E no contexto religioso, de fé, de Bíblia, de igreja, tem que ser a mesma coisa. Quantas pessoas só conhecem o ó da vida? Ou seja, ele aprendeu assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Não, você tem que progredir, você tem que crescer, você tem que ser cético, você tem que acreditar, você tem que provar, você tem que examinar, você tem que ter fé, você tem que ter razão, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que pregar, você tem que ensinar, você tem que viver e crer também. Amém, irmãos? Ou você não crê? Há poder no nome de Jesus ou não há? Jesus está vivo ou não está vivo? Paz seja convosco. Aleluia. Então não esteja o nome de Tomé estigmatizado no sentido pejorativo, não. Põe o nome do filho de Tomé e vê que ele examinou, e o próprio Jesus se revelou para ele: estou aqui, prove, toca-me. Eu estou vivo, toca minhas mãos, Tomé, toca meus pés, Tomé, toca o meu lado. Eu sou o Jesus que te chamei depois de uma oração na madrugada. Eu te chamei para uma obra, para eu te enviar, para pregar minha palavra, para pregar com o evangelho, dizer que há poder no meu nome para libertar os cativos, os oprimidos, e curar e salvar os perdidos. O Jesus dos discípulos é o nosso Senhor e Salvador Jesus. É o mesmo poder que Ele deu para os 11 discípulos, é o mesmo poder que Ele deu para Tomé, é o mesmo poder que eles têm ressuscitado, é o mesmo poder. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Profetiza, pronuncie, acredite, fica firme na dificuldade mais difícil da sua vida. Permaneça crente, permaneça com fé, examine, vai para a faculdade, examine, vai para o segundo colegial, ensino médio, fundamental, examine, vai para outra escola, examine, vai trocar de emprego, examine. Eu sou crente em casa, eu sou crente no serviço, eu sou crente na faculdade, eu sou crente na pós-graduação, eu sou crente onde for, porque eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio no que está escrito, porque está escrito para a nossa fé, é a palavra de Deus. Examine, provai o Espírito, seja como Tomé, prove, acredite, examine, que Jesus vai se revelar para você. Eu tenho dúvida. Busque, ore, pesquise, analise. Você vê que tanto na vida cotidiana nossa, nós temos que ser inteligente, nós temos que, rapaz, eu já ouvi tanta história, e você também, eu tenho que analisar, eu tenho que ouvir. Vocês estão me entendendo, amados? Amém? Vocês estão me entendendo? Há poder no nome de Jesus? Há poder no nome de Jesus? O dia que você tiver só você, diante de uma situação tão difícil, não tem pai, não tem mãe, é só você. É você e Deus e você. É Jesus e você, Jesus e você e Jesus e você. Só você. Quem você vai clamar? Eu falo para o Leve Júnior, nas suas noites perturbadas, nos seus sonhos de pesadelo, porque criança tem pesadelo, chama Jesus. Ele chega mais rápido que eu sair da minha cama e ir para o quarto. Ele chega mais rápido, chama Jesus. Ou você não chama Jesus? Eu contou em sonhos difíceis, mesmo na minha consciência pouca lá, entre o sono mais pesado ou não, mas aqui o Espírito não dorme. Meu corpo dorme, minha mente dorme, mas meu Espírito está vivo. Aí quando Satanás se apresenta no meu sonho, ele vem bonitinho, vem bonito, vem grande, vem de paz, mas aí eu vou ali, opa! De repente eu percebo,
é o diabo disfarçado. E lá no meu consciente, meu subconsciente, mesmo dormindo, eu estou clamando. Até no sonho eu estou clamando. Jesus, está repreendendo em nome de Jesus. A Cida sabe disso. Está repreendido em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Vai embora. Ele sai. Creia em Jesus. Usa o nome de Jesus para tudo. Sai, Satanás. Sai, perturbação. Sai. Eu vou encerrar, irmão. Esses dias, eu vi uma das minhas filhas. Eu estou ouvindo barulho da laje. Eu estou ouvindo um pássaro na minha casa. Opa, tem alguma coisa aí na parede. As panelas estão caindo. Já ouviu isso na sua casa? Ô atrevido. Eu falei para ela assim, quando você ouvir isso aí, fala assim, barulho, sai em nome de Jesus. Diabo, corre das panelas, corre do teto, corre da laje, corre do telhado, corre do corredor, corre! E ele saiu, nunca mais ouviu. O nome de Jesus tem poder, irmãos. O nome de Jesus paralisa o inferno. O nome de Jesus paralisa o demônio. Eu vou encerrar contando a história pro presbítero Ivanildo aqui. Mas não é do baú dele não da história dele, do livro dele não. Vou contar uma para ele pôr lá no repertório dele, né, presbítero? Vou contar uma para você, que você não sabe. Vou contar essa e encerro. Vocês entenderam? Levanta a sua mão. Quem promete que vai pôr o filho no nome Tomé? Um já levantou a mão, o outro já levantou a mão ali. Tiago, pode ficar com a mão levantada. É um nome bonito. Quer dizer, gêmeos. Dídimo, um homem que acredita, um homem que examina. Se ele examinou Jesus e Jesus aparece, olha, presta atenção, irmão. Jesus estava dizendo em outras palavras a Tomé, falando assim: Tomé, você me fez voltar aqui 8 dias depois para voltar aqui para se apresentar a você e para dizer que eu estou vivo. Toca minhas mãos, toca meus pés, toca meus lados e creia. Encerro, pastor, encerro já. 1 minuto. Eu tenho um livro. Eu presto para o Ivanildo. É um homem de leitura. O filho de Daniel Berg escreveu a biografia de Daniel Berg. O filho dele. É isso, né, Daniel Berg? O Navig Daniel Berg. O filho dele. Esqueci o nome do filho. Está lá em casa o livro. Depois eu peço que a Andresa leia e a Melissa. Diz assim: o filho contando enquanto Daniel Berg estava na Amazônia, Belém do Pará, aquelas regiões, ele saía para pregar e andava dias a pé, entre as matas, cortava caminho entre as matas para as cidades, casas longe, cidades longe. Irmãos, eles tinham que andar rápido, porque se andava à noite não tinha lugar para morar, não tinha lugar para dormir. Ou dormia na praça, pedia abrigo para alguém. Naquela época o catolicismo era forte, não permitiam receber cristão, receber aqueles que tinham o livro da capa preta. E ele com pressa. Certo dia ele conta que estava entre as matas, fechada, à tardezinha, sozinho. Daniel Berg estava sozinho, andando, ele e o seu Cristo Jesus, numa missão de pregar o Evangelho no Brasil, nas matas. De repente ele começa a ouvir o barulho: trek, 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 trek. Ele para, não dá mais tempo. Ele tinha ouvido uma história: se você encontrar, acho que a jiboia, a maior cobra que tem, não corra, não dá tempo. E dizem que a jiboia, se olhar nos teus olhos, ela te hipnotiza, Então não olha para os olhos da jiboia. Você pode ver que algumas jiboias, ela olha para a presa, a pessoa ficou hipnotizada. E ele estava vindo, trek, trek. Quando ele se depara, a jiboia é grande, levanta assim, irmãos, se levanta e olha direto no olho de Daniel Berg. E ele olha para ela, paralisado está,
pensamento, sem poder correr, não dava tempo. E ele olha e olha e fala: Jesus! Dá tempo. Só dá tempo de você pensar: Jesus, ou clamar: Jesus, só dá isso. E a jiboia olhou para ele, olhou nos olhos dele, descrente. Aí fez isso, ó, abaixou e ó, foi embora. Que medo, hein? Se tremeu todo. Até eu também, irmão, misericórdia. O nome de Jesus tem poder. Usa mais o nome de Jesus. Fale mais o nome de Jesus. Não tenha medo. Em Jesus é poder. O Jesus de Tomé está conosco. Ele está vivo. E eu verei lá na glória como Ele é. Amém.